Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Eu sou o Anderson Teixeira e você está no canal Saravei Axé. Para você que está chegando agora, para os que já conhecem o canal, para essa família linda e maravilhosa espiritual que está crescendo cada vez mais, a minha gratidão eterna, o meu respeito, a minha consideração, independente de nos conhecermos pessoalmente ou não, por esse sistema da internet, né, que amplifica e nos leva praticamente ao planeta inteiro. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os baianos na Umbanda. Essas entidades maravilhosas que trabalham na linha da Umbanda. Apenas uma ressalva, pessoal. O nosso canal, quando eu digo nosso, é porque é de vocês também, vocês que fazem esse canal. Nós não temos vínculos com ninguém. Aqui é tudo muito simples, tudo muito verdadeiro, dentro do que se propõe a falar, a tentar passar dentro do ensinamento um pouco da nossa experiência vivida dentro da Umbanda, né? Que não é muita, mas que tem um valor significativo, principalmente para mim, né? Você sendo umbandista ou não, isso não é a importância. A importância é você conhecer, saber, né? Ter assim uma visão, vamos dizer assim, amplificada a respeito do sincretismo, a respeito da doutrina dentro da espiritualidade, sendo também dentro da Umbanda, né? Porque eu costumo dizer que tudo é sagrado. Nós estamos preparando vários vídeos, está um pouco corrido, devido a compromissos particulares, né? Mas vocês podem ter certeza que vai ser maravilhoso e tem muita gente esperando coisa boa aí. Gratidão aí pelo número de visualizações quando foi gravado seu Zé Pilintra. Muita gente me escreveu, muita gente me chamou no WhatsApp, pacientes, pessoas que são cuidadas por mim, né, no caso. Eu agradeço a todos. Mas vamos lá. Os baianos. Vamos falar um pouco rapidinho da história. O povo nordestino chegou em meados de 1930 na região sudeste, onde teve uma grande repercussão à mão de obra, né? O trabalho em si na região sudeste. A região sudeste hoje praticamente é Rio São Paulo crescendo em relação a gerar empregos, a gerar novas situações, a gerar possibilidades. E o povo nordestino, vendo isso, começou a migrar para a região sudeste em busca de melhor qualidade de vida. São essenciais no crescimento da cidade de São Paulo, são essenciais na cultura, na dança, nas músicas, o costume, nas comidas, na culinária do eixo Rio-São Paulo, principalmente na região sudeste, por assim dizer, né? E onde que entra justamente os médiuns nessa história? Porque a Bahia, no caso, não só a Bahia, mas várias regiões do Nordeste, os seus terreiros
eram muito frequentados. E lá, não poderia ser diferente, as entidades, né, chamadas de baianos, incorporavam nos médiuns já naquela época. Tanto é que os nomes são significativos. Zé do Coco, Maria da Praia, vamos falar assim, Maria do Morro, vamos dizer assim também, temos também Maria dos Remédios, enfim, esses nomes eles estão vinculados justamente àquela região onde esses médios se incorporavam nos terreiros para auxiliarem os consulentes daquela época. E quando eles vieram para São Paulo, quando eles vieram para a região sudeste, eles tinham que trabalhar em algum lugar, tinham que exercer a caridade, por assim dizer, né, nos terreiros de São Paulo. E uma coisa incrível, talvez muitos devem se lembrar, que todos eles que vinham da região nordeste eram conhecidos como baianos, não interessando o estado. Diziam, ô baiano, ó, de onde você é? Então você é baiano. Isso rotulou um pouco as pessoas naquela época, né? Eu era bem mais novo, eu lembro disso, que todos eram chamados de baiano, ô baiano, baiano para lá, baiano para cá. Enfim, um item interessante nos trabalhos dos baianos dentro das entidades baianas dentro dos terreiros, é que os grandes feiticeiros, eles encontraram justamente nessa linha uma ponte, por assim dizer, né, de quebrar demandas, desfazer feitiços. Eles encontraram, espiritualmente falando, um link, um alicerce para se trabalhar justamente quebrando grandes feitiços, quebrando trabalhos oriundos, não tão bons, vamos dizer assim, né? Porque, no meu entender, só existe as trevas quando não há luz. Se você apagar a luz da sua casa, tem a escuridão. Se você deixar que se apague ou obscure a sua essência, com certeza absoluta, você vai ficar doente, de uma forma ou de outra. Então, só existe as trevas quando não existe a luz. E essa força de trabalho dos baianos, ela é uma linha muito alegre, é uma linha muito flexível, né, de alegria, de sorrisos, de festas. Essas entidades, quando elas incorporam, eles são extremamente... eles têm uma energia muito grande, eles têm um axé, eles carregam um axé muito grande, né? Tanto é que o povo baiano, hoje em dia, quando você fala em qualquer lugar do planeta, Bahia no Brasil, região nordeste no Brasil, é festa, né? Vocês podem pesquisar, não sou eu que estou falando, mas está aí nos autos. As entidades baianas, elas são muito sérias também. Elas são muito verdadeiras. Se elas sentirem que o consulente está por uma questão ali de, vamos dizer assim, tentando esconder alguma coisa, tentando manipular alguma coisa, com certeza absoluta eles vão dar puxão de orelha. Mas é um puxão de orelha que vem no ensinamento, que vem na simplicidade, que vem no fato de querer melhorar a situação daquele consulente. Porque, haja visto, muitos consulentes estão perante as entidades, não só os baianos, mas os pretos velhos, os exus, os caboclos,
os marinheiros, e eles querem, porque querem que a entidade resolva o problema deles. E não é assim que funciona. Não é assim para nenhuma entidade. O mentor espiritual, o guia espiritual, quando o consulente é merecedor e faz por onde, ele intervém da forma de direcionar, da forma de mostrar o melhor caminho, de mostrar o norte, para que essa pessoa, assim por dizer, tenha o objetivo de se resolver ela interiormente, com a sua reforma íntima, que é outra coisa que nós vamos falar em outros vídeos, sobre a bendita reforma íntima. Então, eles são muito sérios, eles são muito objetivos, apesar de serem alegres, terem todo aquele, aquele balanço, aquela mística, da região Nordeste, mas eles são muito sérios no que se propõe ao trabalho dentro dos barracões, dentro dos terreiros. Os baianos, as entidades baianas, elas trabalham com todos os orixás. Olha que coisa maravilhosa. Eles trabalham com todos os orixás das 7 linhas da Umbanda. Falando um pouquinho da alimentação, dos alimentos, da energia dos alimentos a essas entidades. Eles gostam muito de água de coco, cachaça. Já as comidas para os ebós, para as feituras, são feijão, seria o virado de feijão, coco com mel, eles gostam muito. As cores das velas firmadas aos baianos, as entidades dos baianos, são amarelas, são marrons em alguns terreiros. Eles fumam charuto, cigarrilha, cigarro de palha. Mas quando você estiver à frente de uma entidade da linha dos baianos, pergunte à entidade do que ela mais gosta. Porque muitas vezes nós oferecemos alguma coisa e a entidade, na sua frequência, na sua polaridade de frequência, não é que não goste, não tem vamos dizer assim, um positivismo tão forte em relação ao que teria que ser oferecido, Por exemplo, cada entidade tem um determinado alimento, Quando eu digo alimento, gente, é a energia. Quando eu digo firmar vela, é a cor da vela, a energia que vai imantada nessa vela em relação à entidade, em relação ao trabalho que está sendo feito. As entidades dos baianos, eles trabalham muito na quebra de feitiços, de demandas, eles trabalham muito em limpeza, eles trabalham na polaridade, no equilíbrio, eles são especialistas, tem assim uma peculiaridade, por assim dizer, justamente de enfrentarem os trabalhos com o seu axé, a quebra de grandes feitiços. E nos terreiros, aqui na região sudeste, não que seja raro, mas dificilmente você encontra vários terreiros onde as entidades baianas incorporam em seus médiums. Uma coisa interessante que é muito notável nos terreiros, quando as entidades baianas estão incorporadas com seus médiuns, são suas vestimentas, porque eles trazem a cultura baiana, a cultura nordestina nas suas vestimentas, que é aquele chapéu de baiano, as roupas, as suas guias coloridas. Então isso é muito, muito notado quando a entidade baiana se incorpora no médium. Você logo vê o jeito de falar também, a expressão, as palavras que são colocadas.
E uma coisa muito interessante nessas maravilhosas entidades é que eles não medem esforços para direcionar os consulentes que ali chegam com vários tipos de problemas, com várias situações, com vários problemas de saúde, problemas de abertura também de caminhos, chegam com demandas, porque na verdade, muitas das vezes nós mesmos nos demandamos. Esse negócio, fizeram uma demanda para mim, eu escutei dizer, ouvi falar que fizeram uma demanda para mim. Não, às vezes você mesmo está se demandando, justamente com aquele conceito que eu coloquei da reforma íntima. Muitas vezes nós mesmos nos fechamos no nosso mundinho, nós mesmos não temos a capacidade de nos colocarmos como seres iluminados. Pois você que está me assistindo, todos vocês são pessoas iluminadas, vocês são seres iluminados. Nós somos parte integrante de uma grande inteligência latente, onde o homem chama de Deus. E nós não estamos aqui por acaso. Nós não chegamos aqui por acaso. Uma, que nós não somos daqui. Já começa por aí. Nós estamos aqui, nesse laboratório chamado Terra. Para que estamos aqui? Não é para brigar, não é para ficar milionário, não é para ficar pobre, não é para discutir, não é para ter inveja, não é para ter ciúmes. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para o nosso desenvolvimento espiritual, junto aos nossos familiares, sejam eles quem forem. Porque nós escolhemos nossos familiares. Nós escolhemos a trajetória antes do reencarne a qual iríamos seguir. É como se pegássemos um livro e contasse a história. Olha, vai se passar assim, assim, assim. Você aceita? Você quer? Opa, eu quero, perfeito. Só que quando existe o grande mistério do reencarne, né? Eu digo da parte espiritual para a matéria, onde há a fecundação do óvulo, enfim, entre o ser homem e o ser mulher, a memória celular nossa é apagada. E nós não nos lembramos de nada. Graças a Deus que a gente não se lembra de nada. Imagine se nós estivéssemos encarnados, eu, você aí que está assistindo, e nos lembrarmos do que aprontamos na vida passada, do que fizemos de não tão bom na vida passada, independente se você encarnou na essência feminina ou na essência masculina. Quantas atrocidades nós não fizemos? E por que estamos aqui? Estamos justamente num processo de desenvolvimento espiritual. Absolutamente nada mais que isso. Há quem não acredite, não tem problema, eu respeito. Mas o problema também é quem não acredita tentar explicar, porque não vai conseguir. Se quem acredita, se quem tem fé não consegue deslumbrar esse grande mistério, sendo mais sensível ou não, tendo um pouquinho de um dom espiritual, imagine quem não acredita. Mas tem que se respeitar também. E você não chegou nesse vídeo por acaso. Você não está me assistindo por acaso. Tudo tem um porquê. Eu tenho missões. Vocês têm missões. E as entidades baianas e as outras entidades que incorporam nos médiuns e os irmãos que trabalham comigo, que sou apenas um instrumento, e os irmãos também que trabalham com você ou que não trabalham porque de repente você não tem uma frequência apurada,
não se desenvolveu ainda ou não quer se desenvolver, isso não significa que você não seja especial. Todos nós passamos por problemas, todos nós temos desafios. Eu tenho desafios todos os dias, mas procuro sempre trilhar o caminho, o melhor caminho, vamos dizer assim, que serve só para mim. O seu caminho é o seu caminho. Então, quando você estiver perante uma entidade dos baianos, em qualquer lugar que seja de coração, seja verdadeiro, passe, jogue no colo deles o seu problema, abra o seu coração para um direcionamento. Se tem alguém nesse momento da sua família passando por uma necessidade e você tem um carinho especial pelas entidades dos baianos, peça a eles de coração que direcione, que interceda no modo de achar a melhor solução para que você siga. Seja mais amável com você mesmo. Seja mais alegre com você mesmo. A doença do século está aí. Depressão, ansiedade, insônia. Eu tenho muitos casos com pacientes, justamente problemas de coluna, problemas de cóccix, problemas de coração. Enfim, e vai por aí afora. Então, quando você for a um terreiro, se você gosta, se você tem esse carinho, esse amor e respeito como eu tenho por todas as entidades, faça de coração, faça o seu melhor. Nesse momento, eu desejo a todos vocês, de coração, que sejam iluminados pelo Pai Todo-Poderoso, por Jesus, por Oxalá, por todos os orixás, todas as entidades, que a centelha da caridade, do amor, do respeito, seja primordial para você que está me assistindo. De repente você pode estar pensando assim, nossa, né? Para ele é tudo tão fácil. Ele não sabe o que eu estou passando. Engano de vocês todos. De repente vocês desse lado também não sabem o que eu passo, né? E nem só por isso desanimo. Muito pelo contrário. Procuro sempre estar melhor comigo mesmo. Agradeço muito a todos da espiritualidade, independente de quem seja. Como eu costumo dizer, a felicidade é uma questão de espírito. Então seja feliz, se abrace mais, se beije mais, se respeite mais. Faça com que você se torne melhor para você, sempre. Eu agradeço de coração. Mais uma vez, foi um vídeo rápido, né, a respeito dessas entidades maravilhosas, e se ficássemos aqui, daria para escrever um livro, né? Mas para não ficar muito longo, eu tentei, de uma forma simples, resumir um pouquinho deles. E outros vídeos estão vindo aí, com vários temas muito legais. E para todos vocês, eu desejo muito axé, muita paz. Se sintam abraçados, se sintam o afago desse irmão e o respeito que eu tenho por todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que com sua fé, com o seu merecimento, você vai alcançar essa graça que talvez você esteja pensando nesse momento. Talvez esse problema que você esteja pensando nesse momento, quem sabe de repente
num terreiro onde uma entidade dos baianos venha se pronunciar, venha te dar o axé, venha te dar o carinho, venha te dar um abraço como os pretos velhos dão, e possa de uma forma ou de outra, junto ao seu mentor, junto ao seu protetor, te direcionar cada vez melhor. Fiquem todos na luz, fiquem todos na paz. O meu axé para todos vocês. Gratidão. Fiquem em paz.